Governo federal recua de decreto do IOF, mas nova tributação pode prejudicar o agro. Vamos trazer mais detalhes e eu te convido a acompanhar o Paracatu Rural pelo YouTube. Inscreva-se no canal, marque o sininho, compartilhe os vídeos. Se puder, clique no valeu, assim você contribui com o nosso trabalho. Economia Rural. Após reunião realizada durante a noite de domingo para segunda-feira, o governo federal, juntamente com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu substituir o decreto do IOF por outras formas de tributação. Marcelo Larcher tem mais informações direto da Rádio Câmara. Após reunião com líderes dos partidos aliados na Câmara e no Senado, na noite de domingo, o governo aceitou rever o decreto que aumentou alíquotas do IOF, um imposto cobrado sobre transações financeiras. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em conjunto com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Da reunião participaram técnicos da Fazenda e da Casa Civil, e todos consideraram a reunião histórica. Em contrapartida à diminuição do IOF, várias medidas serão analisadas pelo Congresso. Entre elas foi citada a tributação das apostas eletrônicas, as chamadas bets, em 18%, a ser cobrada das empresas sobre a diferença entre as apostas e os prêmios pagos. Outra medida será a cobrança de imposto de renda sobre alguns títulos financeiros que atualmente são isentos, como as letras de crédito LCA e LCI emitidas pelo setor imobiliário e do agronegócio, que passarão a pagar uma alíquota de 5%, ainda abaixo de 17,5%, que seria a alíquota para investimentos de longo prazo. Será editada uma medida provisória que visa basicamente o mercado financeiro, por exemplo, eliminando a faixa mais baixa da cobrança de impostos de instituições desse mercado. A menor tributação passa de 9% para 15%. Apesar de a MP ter efeito programado apenas para quando for analisada pelos parlamentares, o ministro Fernando Haddad frisou que a revisão do IOF terá efeito imediato. Para nós, é melhor essa solução estrutural, que nós estamos mexendo com uma coisa que define um caminho de tributação estável, do que o próprio decreto. Então, por isso que eu aceitei de pronto a proposta do presidente Hugo, do presidente Alcolumbre. Vamos fazer uma coisa estrutural, então, para dar conforto para o arcabouço fiscal. E eu falei, não precisamos nem de 10 dias para isso. Nós já temos um caminho a seguir, que é melhor. Outro tema considerado importante será a revisão de benefícios fiscais a setores da economia, a começar pelo que não precisa de quórum para mudança na Constituição. Os técnicos da Fazenda apresentaram um balanço de que as isenções podem custar atualmente 800 bilhões de reais. Para efeito de comparação, o orçamento atual da saúde pública está em 245 bilhões de reais e 226 bilhões é o total gasto com a educação pública, segundo dados da Consultoria de Orçamento da Câmara. O presidente da Câmara, Hugo Mota, frisou que o decreto do IOF causou grande incômodo no Congresso Nacional, mas ele acredita que os temas abordados na reunião serão mais importantes, principalmente a revisão das isenções. Nós tivemos a oportunidade de inaugurar um debate, esse, penso eu, de muito mais efeito e muito mais estruturante para o país, que é discutirmos a questão das isenções fiscais. Todos nós sabemos que o Brasil está com um nível altíssimo dessas isenções, está chegando a um nível insuportável do país conseguir tocar adiante essas isenções que têm aumentado a cada ano. Então, é necessário rever. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, exaltou a relação construtiva para o Brasil e disse que a Câmara e o Senado estão juntos para encontrar soluções para o problema dos gastos públicos. O Congresso votou um arcabouço fiscal. Deputados e senadores votaram uma lei que pudesse equilibrar as contas públicas na despesa e na receita. Enfrentamos esse debate ao longo dos últimos meses e dos últimos anos. E agora desconhecer que o ministro da Fazenda está obrigado a cumprir o que nós votamos não é razoável. As medidas devem ser anunciadas em detalhes na terça-feira, após serem apresentadas ao presidente Lula, que retorna ao Brasil após missões no exterior. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher. Mesmo com a mudança na tributação, a Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, se mostrou preocupada com alguns pontos trazidos na readequação que deve ser proposta pelo governo federal. A principal delas diz respeito à tributação das LCAs. Em nota, a FPA traz o seguinte: a Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, manifesta profunda preocupação com a proposta de tributação em 5% dos rendimentos de LCAs e LCIs, hoje isentos para pessoas físicas.
A medida compromete uma fonte essencial de crédito rural, especialmente para médios produtores rurais e cooperativas, além de encarecer o financiamento do setor em meio a juros altos e queda nas commodities. A conta será paga pelo consumidor, que receberá o repasse no preço dos alimentos. E a Frente Parlamentar ainda comenta: as LCAs são base do financiamento agropecuário e estruturam o Plano Safra. Aproximadamente 42% do financiamento da safra brasileira já é proveniente de fontes privadas. Desse total, cerca de 43% tem origem nas letras de crédito do agronegócio, as LCAs. Em abril de 2025, essas letras somaram 559,9 bilhões de reais. Só no primeiro trimestre deste ano, o estoque de LCIs e LCAs, na B3, alcançou 979,1 bilhões de reais. Parte significativa destinada ao agro. A tributação tende a afastar investidores e encarecer o crédito para quem produz. Mais uma vez, o ajuste fiscal foca apenas na arrecadação, sem enfrentar despesas obrigatórias nem revisar privilégios. Enquanto LCIs e LCAs serão taxadas, outros títulos permanecem isentos, sem critérios claros que justifiquem a diferenciação. O agro é responsável por quase metade do superávit comercial brasileiro. Penalizar o setor é penalizar o crescimento do país. É preciso equilíbrio. Ajustar as contas passa pelo controle de gastos e pela revisão estrutural do orçamento e não pelo aumento do peso sobre quem sustenta a economia. Finaliza a Frente Parlamentar da Agropecuária. Se você é um seguidor de Jesus Cristo, Deus lhe deu uma missão no mundo. Você não está aqui apenas para ocupar lugar no espaço. Você não está aqui somente para perseguir os seus próprios objetivos. Você tem um desígnio dado pelo próprio Deus. Uma vez que você entra na família, a sua vida muda. Você tem uma nova razão para viver. A sua vida não é mais sobre você mesmo, é sobre a missão de Deus. A sua missão se encaixa na missão de Deus por toda a história. Deus criou tudo no universo porque Ele quer uma família. Ele não precisava da Terra. Ele não precisava de outros planetas. Ele não precisava das estrelas. Ele criou tudo isso porque Ele sabia que alguns de nós escolheriam voluntariamente fazer parte da família dele. A missão que Deus deu a Jesus Cristo, Ele agora dá ao corpo de Cristo, a igreja. Ele quer que ajudemos outras pessoas a entrarem na família. Jesus disse o seguinte: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviarei, que está em João 17:18. Uma vez que nós conhecemos Jesus, nós precisamos ir. Nós devemos contar aos nossos amigos e familiares sobre Ele. Mas nós não podemos parar por aí. Deus não criou ninguém que Ele não quisesse salvar. Ele ama a todos no mundo inteiro. Deus quer que vivamos a sua missão em todo lugar, em nossas famílias, nossas comunidades, no nosso mundo. A missão dele para a sua vida é tanto global quanto local. A Bíblia diz: o Senhor me disse, você não será apenas o meu servo que trará de volta os israelitas que ficaram vivos e criará de novo a nação de Israel. Eu farei também com que você seja uma luz para outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. Isaías 49, verso 6. Esse é o plano de Deus para o mundo. Essa é a missão dele para você. Ele quer que todos na terra o conheçam. E quer usar você e eu para ver isso acontecer. Deus não disse isso apenas para missionários e pastores. Se você está na família, Ele deu a missão dele a você e a mim. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro.
Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.